Olá, querido jovem, que bom que você está aqui. Estamos começando neste momento uma sequência de estudos do livro de Daniel. Estaremos juntos durante 12 ocasiões. 12 capítulos do livro de Daniel serão abordados em cada uma dessas 12 aulas. E nós esperamos que você aproveite bastante, aprenda bastante, que Deus possa abençoar muito a sua vida, porque essa é a promessa dele quando nós entramos em contato com a sua palavra. Vamos estudar neste momento o primeiro capítulo, a introdução do livro de Daniel. Eu quero convidar você a orar junto comigo neste momento. Feche os seus olhos e vamos conversar com o nosso Deus. Querido Pai, muito obrigado porque estamos reunidos neste momento para estudarmos a Tua palavra. Obrigado porque Tua palavra nos completa, nos transforma e nos mostra qual é a Tua boa, santa e reta vontade para a vida de cada um de nós. Nos colocamos nas Tuas mãos e Te suplicamos iluminação para a compreensão da Tua palavra, em nome de Jesus. Estudar Daniel é algo muito especial. E nós entendemos que os jovens devem estar mais familiarizados com a palavra de Deus, em especial com os livros proféticos, razão pela qual nós estamos escolhendo estudar sistematicamente o livro de Daniel. O grande físico Isaac Newton, a respeito do livro de Daniel, dizia o seguinte: rejeitar a Daniel é o mesmo que rejeitar a religião cristã. Imagina só a importância dessa declaração. Rejeitar a Daniel é o mesmo que rejeitar a religião cristã. O judaísmo como um todo, querido amigo, reconhece Daniel como sendo um dos grandes profetas. Isso mesmo, caracterizam Daniel como um dos grandes profetas. Existia um período denominado de literatura intertestamentária, ou seja, o período entre o Velho e o Novo Testamento. Tudo que foi escrito neste período é caracterizado como literatura intertestamentária. Esta literatura intertestamentária, datada do ano 100, entre o ano 100 e o ano 200 a.C., ela contém inúmeras referências sobre o livro de Daniel. Daniel é citado muitíssimas vezes nessas literaturas intertestamentárias. O Talmud, você sabe o que é o Talmud? O Talmud é o registro das discussões rabínicas, isso mesmo. Tudo que os rabinos ficavam discutindo, debatendo, eles costumavam registrar. E o registro das discussões rabínicas chama-se Talmud. O Talmud, que contém discussões sobre a lei, contém sobre a ética, costumes e história como um todo, elogia Daniel por demais. Faz muitas referências sobre Daniel como alguém que tem mais valor do que todos os sábios de outras nações. Já imaginou que elogio fantástico recebeu Daniel? O Talmud declara exatamente isso. Daniel é um homem que merece mais valor do que qualquer sábio de outras nações. E as referências ao longo da história sobre o profeta Daniel não param por aí. Olha só, por exemplo, o que diz o Midrash. Mas, pastor, o que é o Midrash? Midrash é uma forma narrativa, um registro da tradição oral, coisas que Deus teria revelado a Moisés e sem registro, mas por volta do século I a.C., foi registrado então pelos judeus. E lá no Midrash é considerado Daniel e Jacó como os dois únicos recipientes da revelação divina relacionados ao tempo do fim. Ou seja, os dois únicos indivíduos que conhecem perfeitamente o que vai acontecer no final dos tempos seria, de acordo com o Midrash, Daniel e Jacó. Filósofos cristãos como Hipólito, Tomás de Aquino, Jerônimo, foram indivíduos que citaram dezenas de vezes o livro de Daniel para a formação do conteúdo que escreveram quando em vida. Martinho Lutero, que fez a tradução da Bíblia, vários trechos da Bíblia, vários livros da Bíblia, ele disse, por exemplo, que o primeiro livro que deveria ser publicado deveria ser o livro de Daniel, tamanha a sua importância. Calvino, por exemplo, fez uma conferência inteira sobre o livro de Daniel. O livro de Daniel realmente tem tanta importância que Ellen White nos transmite trechos maravilhosos. Por exemplo, quando os livros de Daniel e Apocalipse forem bem compreendidos, isso mesmo, livros bem compreendidos, eu aproveito e pergunto para você, você já compreende muito bem o conteúdo do livro de Daniel? Ainda não? Sim. De um jeito ou de outro, que bom que você está conosco. Mas, de qualquer forma, Ellen White diz, quando o conteúdo do livro de Daniel e do livro de Apocalipse forem muito bem compreendidos, os crentes terão uma experiência religiosa
inteiramente diferente. De repente você pode estar se perguntando, pastor, eu ainda não tive uma experiência religiosa diferente. Eu ainda não experimentei na minha vida aquilo que falam sobre o nível de auto-intimidade com Deus. Talvez precisamos conhecer um pouco mais o conteúdo de Daniel, o conteúdo de Apocalipse. Percebeu a declaração de Ellen White? Quando os crentes tiverem um conhecimento de Daniel e de Apocalipse, terão uma experiência religiosa inteiramente diferente. Será que não é isso que você está procurando neste momento? Será que esta não é a sua necessidade neste momento? Ter uma experiência religiosa com Deus? Então vamos avançar. Vamos avançar no estudo de Daniel e que essa experiência diferente, maravilhosa, pessoal, possa ser uma realidade para a minha vida e para a sua vida também. E Ellen White continua declarando o seguinte na página 113 ainda. Ela diz o seguinte: ser-lhe-ão dado aí vislumbres das portas abertas do céu. Ou seja, as portas do céu se abrirão para aqueles que estiverem estudando este livro. E o coração e a mente serão impressionados com o caráter que todos devem desenvolver. Que motivo nobre para estudarmos o livro de Daniel. O caráter, o coração serão impressionados, desenvolvidos. Deus fará maravilhas no nosso meio. E ela continua declarando ainda no mesmo livro, agora na página 116. Estamos no limiar de grandes e solenes acontecimentos. Muitas das profecias estão prestes a se cumprir em rápida sucessão. Os eventos vão ser muito rápidos, amigos. Reperticiar a história. A história vai se repetir. A história passada voltará a acontecer. E olha o que ela diz em função disso. Estudai o livro de Apocalipse em ligação com o livro de Daniel, pois a história se repetirá. Os acontecimentos estão aí, as coisas ocorrem muito rapidamente. E quando tivermos verdadeiro conhecimento sobre o livro de Daniel, sobre as profecias como um todo, estaremos enxergando a mão de Deus conduzindo toda a história. E a história vai terminar exatamente do jeito que Deus está predizendo, do jeito que Deus está apontando aqui no livro de Daniel. Percebe a importância de estarmos juntos neste momento? Aliás, para um melhor conhecimento e desenvolvimento do nosso estudo, precisamos nos contextualizar. E eu gostaria que você levasse em consideração algumas coisas muito, mas muito importantes. Por exemplo, as 3 características básicas do livro de Daniel. Primeira delas, preste bastante atenção nisso. Número 1, o livro de Daniel é uma repetição que se amplia. Isso mesmo. Característica número 1, o livro de Daniel é uma repetição que se amplia. Pastor, explica, eu não entendi. Então vou tentar tornar a coisa mais clara. Por exemplo, é como se o capítulo 1 do livro de Daniel estivesse falando sobre a gravata. Aí, já que é uma repetição que se amplia, o capítulo 2 fala sobre a gravata e o relógio. O capítulo 3, sobre a gravata, o relógio e o terno. O capítulo 4, sobre a gravata, o relógio, o terno e os sapatos. Percebe? Característica número 1 do livro de Daniel é uma repetição que se amplia. Não se esqueça isso. Você vai ver isso constantemente no livro de Daniel. A cada vez que uma coisa é repetida, ela nunca é repetida por acaso, mas de maneira mais ampliada, a fim de que o seu conhecimento seja mais profundo e que as verdades do céu impressionem o seu coração. Uma repetição que se amplia. Vamos lá então. Característica número 2. Jesus é o centro do livro de Daniel. Característica número 2. Jesus é o centro do livro de Daniel. Você vai perceber a existência de muitas coisas no livro de Daniel. Você vai perceber uma besta, você vai perceber alguns animais, bestas como um todo, com várias características. Você vai ver, por exemplo, um leão com asas, um leopardo de 4 cabeças e 4 asas, um urso com 3 costelas na boca, um animal terrível e espantoso. Isso, de repente, pode chamar muito a sua atenção. Você vai ver períodos proféticos tremendamente importantes no decorrer de toda a história da igreja, na história como um todo, mas que você fixe a sua mente nesta característica. Apesar de estudar tantas coisas, Jesus é o centro do livro de Daniel. Ao estudar o livro de Daniel, você precisa ter um encontro maravilhoso com Jesus. Essa é a segunda característica.
Jesus é o centro. Característica número 1, é uma repetição que se amplia. Característica número 2, Jesus é o centro. E característica número 3, é um livro que está estabelecido em prazos, em tempos determinados. É um livro que está estabelecido em prazos, em tempos determinados. Pastor, por que você está falando isso? Porque ao estudar o livro de Daniel, bem como o de Apocalipse, você vai encontrar prazos determinados estabelecidos. Por exemplo, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 42 meses, 1.260 dias, 2.300 tardes e manhãs, são tempos que estão estabelecidos dentro do livro de Daniel. Absorveu essas 3 características? Já está por dentro do contexto? Vamos nos recordar então. Número 1, uma repetição que se amplia. Número 2, Jesus é o centro. Número 3, está estabelecido em prazos, em tempos determinados. Querido jovem, com isso em mente, temos a possibilidade de caminhar um pouco melhor dentro do estudo do livro de Daniel. E você vai perceber que essas 3 características ampliará a nossa visão, o nosso conhecimento a respeito deste importante livro que estamos nos propondo a nos aprofundarmos em conhecimento e em comunhão com Deus, já que ele tem tantas verdades maravilhosas para nos revelar. Querido jovem, eu quero que você compreenda que é muito comum no Velho Testamento o nome do livro ser caracterizado como seu personagem principal. Um exemplo disso, Jó. Jó, o principal personagem, nome do livro. Esther, o principal personagem, nome do livro. E Daniel não é diferente. O principal personagem, razão pela qual o livro também recebe o nome deste personagem, a saber, Daniel. É uma característica muito presente dentro do Velho Testamento. O próprio Jesus Cristo, e é importante que você saiba disso, no livro de São Mateus, no capítulo 24, no versículo 15, reconhece Daniel como sendo o autor do livro. Existem muitas especulações por aí. Quem seria o autor? Não poderia ser Daniel por causa disso, disso e daquilo outro. Muitas especulações. Mas para nós que consideramos a palavra, a declaração de Jesus Cristo, como a mais sublime e mais suprema de todas as declarações, como Jesus sendo a nossa maior autoridade, se Jesus declarou que Daniel é o autor do livro, ponto final. Nós acreditamos que o autor do livro é Daniel. O livro de Daniel, ele se divide em 2 partes, a parte histórica e a parte profética. E nós poderíamos, por exemplo, considerar a parte histórica como conteúdo do capítulo 1 ao capítulo 6. E a parte profética como conteúdo do capítulo 7 ao capítulo 12. Recordando então do que nós aprendemos, o livro de Daniel possui 3 características. Número 1, uma repetição que se amplia. Número 2, Jesus é o centro. Número 3, está estabelecido em prazos, em tempos determinados. Vimos que no Velho Testamento é muito comum que o nome do livro seja caracterizado como seu personagem principal. Verificamos também que o livro de Daniel se divide em 2 partes. Primeira parte, a parte histórica, capítulo 1 ao capítulo 6. E a segunda parte, a parte profética, capítulo 7 ao capítulo 12. Muito bem, estamos construindo o nosso alicerce para o aprendizado do livro de Daniel. Muito bem, a sua construção. Vamos em frente então. A ordem, a palavra de ordem no livro de Daniel é a palavra restauração. Isso mesmo. A palavra de ordem no livro de Daniel é a palavra restauração. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque quando estudamos o livro de Daniel, percebemos algumas coisas muito importantes. Por exemplo, capítulo 2, restauração do reino de Deus. O final do capítulo 2 termina com o reino de Deus sendo restaurado. Não é esse o seu anseio? Não é esse o seu desejo? Você não quer ver de uma vez por todas o reino de Deus restaurado para todo sempre? Você não quer fazer parte deste reino? Capítulo 2 do livro de Daniel, restauração do reino de Deus. Quando você vai mais um pouco adiante, o capítulo 7 é a restauração do rei. Capítulo 2, restauração do reino. Capítulo 7, restauração do rei. Capítulo 8 e capítulo 9, verificamos a restauração do santuário de Deus. Capítulo 10 ao capítulo 12,
a restauração do povo de Deus. Querido, quanta notícia boa! O reino de Deus se restaura no capítulo 2, o próprio rei se restaura no capítulo 7, no capítulo 8 e no capítulo 9, verificamos a restauração do santuário e, finalmente, do capítulo 10 ao capítulo 12, a restauração do povo de Deus. E você está incluído no meio desse povo. Deus tem um plano para restaurar a tua vida. Portanto, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Porque a palavra de ordem no livro de Daniel é restauração. Estou falando para você nesse momento e de repente você é alguém que está precisando de uma restauração de Deus na sua vida matrimonial. De repente você é alguém que está vivenciando uma enfermidade na sua família e precisa de restauração. De repente é alguém que está com a fé tão deteriorada que precisa da intervenção divina neste momento para começar a restaurar a sua vida, a sua fé como um todo. Precisa da restauração de Deus? Então vem comigo. Vem estudar o livro de Daniel, que você vai perceber o modo maravilhoso como Deus quer restaurar você, como Deus quer restaurar a mim, em nome de Jesus. Vamos em frente, porque este livro é uma bênção. Podemos aprender no livro de Daniel algumas coisas também muito importantes. E vamos começar então com o capítulo 1. No capítulo 1 do livro de Daniel, você vai perceber que o profeta começa nos evidenciando um conflito. Exatamente. A visão a partir do capítulo 1 é a visão do grande conflito. Você observa que Daniel fala sobre duas cidades, dois povos. O povo de Deus e o povo que não é de Deus. A cidade de Deus e a cidade que não é de Deus. A cidade de Deus é representada por Jerusalém. E a cidade que pertence ao outro lado do grande conflito é representada por Babilônia. Uma representa o governo da justiça, a outra o governo da maldade. Uma revela o mistério da piedade, a outra revela o mistério da iniquidade. Percebeu? Percebeu as duas partes antagônicas do livro de Daniel? É o grande conflito. O bem contra o mal. Povo de Deus contra o povo do inimigo. Cidade de Deus, cidade do inimigo. Daniel ilustra o grande conflito entre Cristo e Satanás em seu livro. A casa de Deus em Jerusalém e a casa de Marduk, lá na Babilônia. O santuário de Deus em decadência e o santuário de Deus em ascendência. Que coisa impressionante. O livro de Daniel vai nos levar para o cerne, para dentro do grande conflito. E teremos uma experiência maravilhosa de restauração. Porque o que você já aprendeu é exatamente isso. Esta é a palavra de ordem do livro, restauração. Eu quero convidar você a fazer uma viagem comigo na história para melhor compreensão do capítulo 1. Abra a Bíblia, por gentileza, no livro de Gênesis, no capítulo 10. Isso mesmo, Gênesis, capítulo 10, e vamos ler o que está escrito no versículo 1. São estas as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cão e Jafé. Nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Ok? Você compreendeu a partir da leitura bíblica que Noé teve 3 filhos: Sem, Cão e Jafé. Agora vem comigo no versículo 6 e veja a declaração do verso quando diz assim: Os filhos de Cão, Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Os filhos de Cão são Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Construa o conhecimento. Noé teve 3 filhos: Sem, Cão e Jafé. Cão, um dos filhos de Noé, possuiu estes filhos aqui do verso 6. Cuxi, Misraim, Pute e Canaã. Um dos filhos de Noé, chamado Cusi, ou Cussi, como você queira chamar, de acordo com a declaração de Gênesis no capítulo 10, verso 6, este foi o responsável pela fundação da Etiópia. E os historiadores Eusébio e Flávio Joséfo dão testemunho disso, asseguram que, de fato, Cussi ou Cusi, de fato, foi o fundador da Etiópia. E, consequentemente, quando nós estudamos a história, percebemos que Nimrod foi o filho de Cusi, fundador da Etiópia.
E qual é a importância de Nimrod na história agora? Ao você perceber novamente a declaração de Gênesis, capítulo 6, versículos 6 a 8, acompanhe comigo, por gentileza. Os filhos de Cão, Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabitá, Ramá, Rabtecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Por favor, registre esse nome. Grave bem este nome. Cuxi gerou a Nimrod. Nimrod se tornou um poderoso caçador diante do Senhor. Verso 9, diz que ele foi valente caçador. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Verso 10 diz assim, o princípio de seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calner, na terra de Sineá. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reabote-Ir e Calá. E entre Nínive, a grande cidade de Recém. Percebe a importância de Nimrod? Quantas cidades este poderoso caçador fundou, constituiu? Quantas nações ele é responsabilizado pela existência? De fato, Nimrod é um nome muito relevante na história. Ele é o fundador da Babilônia, de acordo com a descrição do capítulo 10. Então vamos resgatar a origem de Babilônia. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Cão foi aquele indivíduo que foi amaldiçoado e teve vários filhos, que fundou diversas nações, como nações da Etiópia, no caso de Cusi, como nações do Egito, Líbia e outras nações que citamos anteriormente. Dentre as nações que os filhos de Cão fundaram, Cusi foi o responsável da fundação pela Etiópia, da Etiópia. E um dos filhos de Cusi se chamou então Nimrod. Este, por sua vez, fundou a Babilônia. Muito bem, estamos estudando a origem da Babilônia. E estamos percebendo que a Babilônia tem sua origem na pessoa de Cão. E sabe de uma coisa? Quando nós estudamos a própria Bíblia, ela nos cita até o Egito como sendo a terra de Cão. Basta observar os seguintes textos, por exemplo, Salmo capítulo 105, verso 23 e verso 27. Egito, terra de Cão. Salmo 106, versos 21 e 22. Egito, terra de Cão. Salmo 71, verso 51. Egito, terra de Cão. E quando nós olhamos a história egípcia, nós percebemos a existência de um deus denominado de Osíris. E este Osíris corresponde ao Nimrod, fundador da Babilônia. E olha só que curiosidade interessante, o mesmo Bel, ou Marduk da Babilônia, também corresponde ao próprio Nimrod, porque era muito comum naquele tempo apanhar o fundador, o originador da cidade, e deificá-lo e adorá-lo como divindade. Percebe essa importância, essa relevância histórica? Nimrod, o bisneto de Noé, foi o construtor de grandes cidades babilônicas e a Síria. E como você viu no texto bíblico, ele fundou a Babilônia, Ereque, Acada, Calá e Rezém. Está lá, Gênesis capítulo 10, versículo 10 até 12. No ano de 1854 e 1855, algumas escavações arqueológicas foram realizadas na terra de Nínive. E os 2 arqueólogos responsáveis por isso foi Layard e Hassan. E esses 2 indivíduos, Layard e Hassan, fazendo escavações na terra de Nínive, encontraram mais de 2.500 tabletes de barro, ou tabletes cuneiformes, que recebe este nome porque eram placas de barro em formato de cunha. Esses mais de 2.500 tabletes possuíam informações preciosíssimas. E como Layard fez um estudo cauteloso sobre suas descobertas, ele chegou à seguinte conclusão: Ninos, o deus de Nínive, parecia então, de acordo com Layard, o construtor da cidade. Quando nós observamos a declaração de Gênesis capítulo 10, entendemos que Nimrod foi o construtor da cidade.
As descobertas arqueológicas em 1854 e 1855, através dos estudos dos tabletes cuneiformes, Layard e Hassan descobriram que Ninos era o construtor da cidade e também Deus daquela cidade. Qual é a conclusão? Que Ninos era um nome dado a Nimrud. Nimrud, construtor da cidade, foi adorado como Deus. A mania que se estabeleceu de colocar um homem como ser a ser adorado, um homem como sendo Deus. Isso já nos reserva a informação histórica. E você percebe o desenvolvimento de tudo isso, e você vai vendo que todas as civilizações aonde Nimrud passou fundando, inclusive a Babilônia, tinham por costume de adorar seres humanos como divindade. E sabe o que é intrigante na história? Que Nimrod, segundo a história, foi um homem que morreu muito jovem. E diz a história, diz a lenda, que ao morrer Nimrud, ele se transportou para o sol e fez do sol a sua residência. E lá, Nimrud, morando no sol, passou a ser adorado na Babilônia como o Deus Sol. E segundo a lenda, segundo a história, ele enviou raios solares direcionados à sua esposa e esta, por sua vez, engravidou de maneira miraculosa. Então, Nimrud, o Deus Sol, habitando lá, engravida sua esposa por meio de raios solares. E como resultado surge um bebê que nasce no dia 25 de dezembro. Que coisa intrigante, que história intrigante, mas é assim que se formou o conceito pagão de uma determinada divindade que se encarnou e veio morar entre nós. Essa história lhe parece semelhante? Essa história lhe parece intrigante? Pois esse é o relato histórico da Babilônia, amigo. Estamos nos reportando a história da Babilônia desde a fundação, desde o seu fundador, Nimrud, no livro de Gênesis, capítulo 10, para desenvolvermos todo o contexto e chegarmos a um conhecimento suficientemente claro para que possamos entender o contexto onde Daniel e seus amigos estavam inseridos e compreender quão relevante era a importância da presença de Daniel na corte babilônica como representante de Deus. Vamos em frente, querido jovem, no desenvolvimento da história. Lembre-se, estamos estudando sobre a Babilônia para que, uma vez conhecendo melhor esta região, possamos entender o contexto onde Daniel estava inserido e, consequentemente, compreendermos melhor a mensagem que ele proferiu dentro deste contexto, o contexto da Babilônia. Conhecendo um pouco mais sobre a Babilônia, nós percebemos que ela estava localizada ali junto ao rio Eufrates, atualmente a região de Bagdá, lá no Iraque. Babilônia estava inserida exatamente ali. Essa região era conhecida como região da Mesopotâmia, Mesopotâmia, entre rios, região entre rios, região da Mesopotâmia. Este é o local. E interessante que esta região ela era conhecida como crescente fértil. Você sabe por quê? Porque era uma terra que, por conta de ser irrigada pelo rio Eufrates, era uma terra que de fato dava tudo em abundância. Tudo que se plantava, podia se colher, era uma terra realmente muito fértil. E ela é chamada de crescente fértil porque ela possuía um formato de lua crescente, conforme você está vendo na figura em anexo. Então você percebe, localizado junto ao rio Eufrates, formato de crescente, Mesopotâmia, região entre rios. Esta região, naquela época, determinava a nação poderosa, porque a nação que estava habitando ali naquela região, estava habitando na melhor região até então conhecida da face da terra. E uma vez que se toma conta do melhor lugar, se tem mais poder, se tem mais privilégios e, consequentemente, a supremacia é uma realidade. E Babilônia estava localizado exatamente ali, na Mesopotâmia, região que fica entre rios, no formato de lua crescente. Agora, muito bem, esta região chamada Babilônia também é conhecida como Terra de Acade. Acade é um outro nome que recebe a região da Babilônia. E interessante que ao estudarmos a história da Babilônia,
já verificamos a sua fundação, agora no seu desenvolvimento em 1800 a.C., a Babilônia já tinha um posicionamento privilegiado no contexto mundial. Hammurabi foi o responsável por tornar a Babilônia, 1800 a.C., uma poderosa nação. Só que com a morte de Hammurabi, as nações vizinhas à Babilônia eclipsaram a Babilônia e Babilônia fugiu, saiu do cenário de importância mundial, porque de fato ela foi então apagada pelas outras nações após a morte de Hammurabi. Agora note, desde então Babilônia ficou apagadinha, até que entre os anos de 626 a 612 a.C., período que Daniel nasceu, neste período, um homem assumiu a Babilônia. Seu nome? Nabopolassar. Nabopolassar é o pai do nosso conhecidíssimo Nabucodonosor, muito abordado nos primeiros capítulos, nos capítulos iniciais do livro de Daniel. Nabopolassar, neste período de 626 a 612 a.C., ele reergueu o império da Babilônia. Por isso, os historiadores chamam este período, o período de Nabopolassar, como período neobabilônico, o período da nova Babilônia, o período em que Babilônia se ergue novamente no contexto político, no contexto mundial. Então você percebe que este período neobabilônico, período datado de 626 a 612 a.C., é o período onde Nabopolassar funciona como rei da Babilônia. Seu filho, Nabucodonosor II, que é o Nabucodonosor que nós temos aí registrado na Bíblia. E a história nos mostra algo muito interessante. Eu quero que você se reporte agora ao capítulo 1 do livro de Daniel, e nós vamos ler o verso 1 e nós vamos ler o verso 2, entrando na história do livro, entrando no texto do livro, propriamente dito. Capítulo 1 de Daniel, verso 1 e verso 2, vamos ler o seguinte. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Verso 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sineá, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Muito bem, queridos. De acordo com o texto que nós lemos, Jeoaquim era o rei de Judá na ocasião quando Nabucodonosor cercou a cidade. Historicamente falando, nós temos o registro de que 3 foram as vezes em que Nabucodonosor cercou a Jerusalém a fim de sitiá-la, a fim de tomá-la, a fim de dominá-la. E note, segundo a história, a primeira vez em que Nabucodonosor cerca a cidade de Jerusalém, estamos exatamente no ano 605 a.C. Neste primeiro cerco que ele fez à cidade, ele levou nada mais, nada menos que os utensílios do templo, mas não todos, levou consigo prisioneiros, mas os prisioneiros que ele levou foram prisioneiros selecionados. E entre esses prisioneiros levados no ano 605 para a Babilônia, estava o nosso jovem e valoroso Daniel. Muito bem, então se eu perguntar para você quando foi Daniel levado para o cativeiro da Babilônia, exatamente essa é a resposta, o ano 605 a.C. E sabe quando foi que isso aconteceu? No dia 15 de agosto de 605 a.C., algo marcou a história do povo de Deus. Nabucodonosor estava ali nos arredores de Jerusalém, quando de repente um mensageiro vindo da Babilônia chega até ele de maneira muito urgente e diz para ele o seguinte comunicado: Nabucodonosor, meu rei, fez lá os cumprimentos necessários e anunciou a morte de Nabopolassar, o seu pai, no dia 15 de agosto do ano 605 a.C. Nabucodonosor, mais do que depressa, percebendo que o seu trono estava correndo risco, uma vez que seu pai morrera e agora ele estava distante lá de Babilônia, ele resolve então reunir um pequeno grupo de soldados e sai em disparado. Agora imagina o contexto. Aqui ele estava cercando Jerusalém,
a uma distância de 1.500 quilômetros da Babilônia. E ele chega, então, no dia 7 de setembro. Sai no dia 15 de agosto, quando recebe a notícia do ano 605 a.C., e volta para Babilônia, chegando lá no dia 7 de setembro do ano 605 a.C. Ele percorreu nada mais, nada menos que cerca de 80 quilômetros por dia para conseguir tomar de volta o trono que estava, na verdade, ameaçado, para conseguir assumir o seu posicionamento de herdeiro no trono da Babilônia. Enquanto isso, lá vem Daniel percorrendo esses cerca de 1.500 quilômetros. E Daniel demorou 2 meses para chegar. Imagina, foram cerca de 20 quilômetros por dia. Um desgaste físico em meio ao deserto, quem sabe caminhando, quem sabe contemplando aquele sol escaldante sobre si. Daniel, de fato, deve ter perdido uns bons quilinhos nesta caminhada. E quando chega na Babilônia, chega abatido por conta dessa caminhada. Já imaginou 20 quilômetros por dia durante 2 meses? Razão pela qual, ao chegar, está exausto. E aí você conhece a história do capítulo 1 do livro de Daniel? Você percebe quando Daniel lança aquele desafio, dizendo, olha, eu não quero participar das iguarias que estão na mesa do rei, me dê apenas 10 dias. E ele diz lá para o chefe dos eunucos, eu quero 10 dias de alimentação diferenciada, para que vocês possam perceber que a minha escolha é uma escolha sábia, uma escolha prudente. E você percebe no desenvolvimento da história que depois de 10 dias, Daniel estava mais sábio que os outros, estava com um funcionamento mental mais desenvolvido do que os outros. E por que isso? Porque em 10 dias, ao assumir uma alimentação diferente, Daniel se tornou um homem extremamente saudável? Não. Os 10 dias eram apenas para recuperar o seu estilo de vida que ele já mantinha lá em Jerusalém. E, obviamente, por viajar 2 meses no contexto do deserto, sofrendo bastante, deve ter ficado desidratado, desnutrido, e de repente esses 10 dias eram apenas para recuperar o seu desgaste da viagem. É claro que se você resolver mudar a sua alimentação, o seu estilo de vida, é claro que vai ser muito positivo já desde o primeiro dia, mas 10 dias de repente não são tão suficientes assim para mostrar que diferença já fez o seu novo estilo de vida. Mas no caso de Daniel, era apenas para ele resgatar o que ele havia perdido durante a viagem. Fica isso aí apenas como uma curiosidade a ser absorvida por cada um de nós. Nabucodonosor então toma o trono. Nabucodonosor então agora inicia a sua fase como governante do império da Babilônia. A segunda incursão sobre a cidade de Jerusalém ocorre, segundo os historiadores, no ano 597. A primeira, no ano 605, ocasião quando Daniel foi levado como cativo, como escravo. E agora a segunda, no ano 597 a.C. Nesta segunda vez que Nabucodonosor cerca a cidade de Jerusalém, ele sentiu-se satisfeito, porque Joaquim, e não Jeoaquim, agora Joaquim, o novo rei, diferente do anterior que eu havia citado, desistiu da rebelião. E por que Nabucodonosor voltou lá no ano 597? Porque o primeiro rei, após a saída, o retorno de Nabucodonosor para Babilônia, ele havia feito uma aliança com os egípcios, acreditando que isso os fortaleceria para resistir à Babilônia. E aí Nabucodonosor regressa em 597, meio chateado, e quando ele chega, não mais Jeoaquim é o rei, mas agora Joaquim é o rei, e percebe ele ao chegar no ano 597, lá na cidade de Jerusalém, que Joaquim havia rompido a sua aliança com o Egito. Muito bem, aí você percebe que Nabucodonosor fica feliz, mas de qualquer forma, Joaquim, rendeu-se ao rei invasor, e Nabucodonosor mais uma vez confiscou grande parte dos utensílios do templo. E nessa ocasião ele escravizou 10.000 pessoas. Já pensou que coisa triste? 10.000 pessoas escravizadas. A terceira vez em que Nabucodonosor chega a Jerusalém, cercando a cidade, dessa vez no ano 586 a.C. O rei, nessa ocasião, era o rei Zedequias.
E Zedequias liderou uma séria revolta. Nabucodonosor retornou por causa dessa revolta. E depois de um prolongado cerco, ele, Nabucodonosor, arrasou a cidade até o pó. E essa terceira vez foi terrível para o povo de Deus. Destruiu a cidade até o pó e destruiu o templo completamente. Levou a maior parte dos habitantes restantes como cativos, deixando no país apenas os mais pobres da terra. E você percebe esse registro no livro de 2 Reis, capítulo 24 e capítulo 25, como o povo de Deus pôde chegar a este nível tão degradante, tão humilhante. Como, nos afastando de Deus, às vezes vamos ao fundo do poço. Será que não seria interessante, neste momento, você pensar na sua condição? Você acha que você vai chegar a algum lugar promissor? Você acha que você vai conseguir chegar a algum lugar de sucesso, distante de Deus? Você acha que você vai alcançar aquilo que você planejou e sonhou, sem ter Deus fazendo parte dos seus sonhos? A história do povo de Deus ela é muito clara. Quanto mais longe de Deus o povo esteve, tanto mais ele se afundou, tanto mais humilhado ele foi pelo inimigo. Deus não quer que você seja humilhado, querido. Não permita que o diabo humilhe você. Portanto, aproxime-se de Deus, resista ao inimigo e ele fugirá de vós. Só há sucesso estando associado ao Senhor. O povo de Israel caiu no equívoco de achar que associando-se, unindo-se ao povo do Egito, estariam protegidos contra Nabucodonosor e todo o exército da Babilônia. E o resultado você percebe na história. Só há sucesso quando nos unimos verdadeiramente ao Senhor, nosso Deus. Portanto, querido, mais uma vez eu lhe digo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agora note, esta é a história do povo de Israel. Uma história que depois de 3 vezes em que foi Jerusalém cercada por Nabucodonosor, finalmente foi completamente destruída. Daniel foi levado no ano 605, como lhes disse. O profeta Ezequiel foi na segunda leva, no ano 597. E Jeremias, no capítulo 29, verso 10, na palavra do Senhor declara ao profeta que o período que o povo estaria lá na Babilônia por 70 anos seria exatamente este. 70 anos na Babilônia. Era o período que Deus havia dito que o povo passaria por lá, ficaria por lá como cativo em terra estranha. Mais ou menos nesta época, após os 70 anos, Daniel estaria com em torno de 87 anos de idade. 87 anos de idade, Daniel teria no final destes 70 anos. Estar na Babilônia era estar nesta terra cuja divindade estava no sol e havia engravidado miraculosamente por meio de raios solares a sua esposa que ficou na terra e nascera o menino de um modo miraculoso. Você vê a investida do diabo para tentar jogar por terra o que Deus estaria fazendo alguns anos depois ao anunciar Maria como mãe da vinda de Jesus, como mãe do Jesus Cristo, do nosso Messias, do Emanuel, do Deus conosco. De fato, estamos dentro do contexto do grande conflito. Na Babilônia, havia alguns destaques muito especiais para as ciências que eram desenvolvidas ali. Por exemplo, você sabia que lá na Babilônia desenvolveu-se de maneira muito enfática a prática da matemática? Isso mesmo. Babilônia é o berço da matemática. Lá, por exemplo, se desenvolveu esta especialidade. 1000 anos antes de Daniel chegar ali, os caldeus, os habitantes da Babilônia, já resolviam problemas que envolviam, imagine vocês, equações quadráticas. Já resolviam isso na Babilônia 1000 anos antes de Daniel chegar ali. Para a curiosidade, matar a curiosidade, fatos curiosos. Daniel, por exemplo, na Babilônia, percebeu que lá os caldeus utilizavam tabelas de números recíprocos. Na Babilônia já se usava raízes quadráticas, números cúbicos, raízes cúbicas. Empregavam na Babilônia tanto a base decimal quanto a base sexagemal. Lá na Babilônia, eles dividiam a hora em 60 minutos.
e dividiam também o círculo em 360 graus. A ciência astronômica também era algo que chamava atenção na cultura babilônica. Só para vocês terem uma ideia, registravam os babilônios eclipses e também eram capazes de prevê-los. Os babilônios também tinham um desenvolvimento notável na área da arquitetura. Eles empregavam arcos de tijolos sem aço ou pedras. Construíam edifícios, mansões, pontes, canais de irrigação, ruas com esquinas em ângulos retos. Na área do comércio, eles também eram notáveis. Usavam, por exemplo, notas, recibos, notas promissórias, cartas de crédito, uma espécie de contabilidade bancária, e já na Babilônia existiam juros compostos. Então, essa questão de carta de crédito, essa questão de matemática, talvez seja por isso que eu nunca me identifiquei muito bem com matemática. Lá na Babilônia, eles tinham um lado muito ruim, querido. Eles tinham um lado da prática de adivinhações, magia, astrologia, mitologia, eram praticados de maneira frequente na Babilônia. Existiam 3 línguas que eram praticadas lá. Por exemplo, a língua do idioma nacional era o acádio. A língua para a religião era o sumeriano. E lá na Babilônia, o idioma usado para o comércio e diplomacia internacional já era o aramaico. Essas eram as 3 línguas: acádio, sumeriano e aramaico. Uma nação que para aquela época era muito desenvolvida, no entanto, distante do Deus verdadeiro. Que adianta tanto conhecimento desvinculado do Deus da nossa salvação, do Deus da nossa criação? Que adianta tanto conhecimento científico, tanta formação, tanto diploma? Que adianta você ser formado em tanta coisa, se você está distante do Deus verdadeiro, do Deus único, o único que pode te salvar, o único que pode conceder-te a vida eterna? Este era o caso, esta era a tragédia da Babilônia. Aqui nós verificamos no versículo 2, um versículo muito intrigante. O versículo 2 do capítulo 1 do livro de Daniel começa nos dizendo que Deus entregou o seu povo. Percebe o que diz aí? O Senhor lhes entregou. Deus entregou os seus filhos para o rei Nabucodonosor, para o império da Babilônia. Deus entregou os seus filhos para serem escravos. É isso, pastor? É isso que o senhor está querendo me dizer? Deus então abandona os seus filhos e entrega os seus filhos para que sejam escravos numa terra estranha, para um povo estranho, um povo pagão, um povo liderado pela própria doutrina satânica? Como é que dá para compreender isso daí? Sabe, eu queria que você considerasse algumas verdades espirituais. A primeira delas é que no capítulo 32 do livro de Deuteronômio, no verso 9, diz-nos o verso que Deus escolheu o tempo do êxodo. Deus escolheu o tempo do êxodo. E sabe quando que aconteceu o êxodo? 1445 antes de Cristo. Deus escolheu o tempo do êxodo, diz a Bíblia. O povo de Israel foi escolhido como sua herança. Deus escolheu o povo de Israel como sua herança. Deus escolheu o tempo do êxodo. Deus queria que este povo escolhido por ele, arrancado do Egito, fosse luz para todas as outras nações, para todos os outros povos. Luz para os gentios. Esse era o plano de Deus para o seu povo. Agora, quando você dá uma olhadinha em Êxodo, no capítulo 19, no versículo 5 e no versículo 6, você percebe que grandes favores pressupõem grande fidelidade. Deus deu muita coisa ao seu povo, e certamente o seu povo agora teria que prestar uma fidelidade a tão grandes privilégios dados por Deus. Porque grandes favores pressupõem grande fidelidade. Israel, ao olharmos para o cenário histórico, percebemos que Israel despencou. Tristemente, Israel despencou. Agora perceba, querido, quando você olha para a história, e eu queria chamar muito a sua atenção nesse sentido. Quando você olha para a história do povo de Israel, você percebe que eles começaram a despencar
no momento em que Israel se dividiu. Passou a se tornar duas nações. Isso aconteceu, você se lembra muito bem da história, por volta do ano 931 a.C. Israel se dividiu. Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte, a capital, Samaria. Reino do Sul, Judá, a capital, Jerusalém. Deus não queria que o seu povo se dividisse, mas eles quiseram assim. Deus queria que seus filhos estivessem juntos para o cumprimento do propósito que ele havia estabelecido. Mas o povo quis se separar, acharam mais conveniente, acharam mais confortável. Durante 200 anos, queridos, 200 anos, Deus enviou profeta após profeta. Deus enviou Elias, Deus enviou Amós, Deus enviou Oséias e tantos outros que você conhece muito bem, está registrado lá no Velho Testamento. E o que era isso, senão a tentativa de Deus de resgatar o seu povo que estava se perdendo, o povo que estava caindo, descendo ladeira abaixo, no que diz respeito ao crescimento espiritual. E você percebe a tentativa divina de resgatar o seu povo. E Deus utiliza a Síria como um rolo compressor. No ano 722 a.C., Israel foi entregue aos assírios. E Deus estava chamando a atenção do povo, abram os olhos, eu ainda tenho um plano para vocês. Mas cada vez o povo se distanciava mais de Deus. Consequentemente, posteriormente, a apostasia de Judá se tornou uma realidade. Judá tornou-se distante de Deus. E no tempo do rei Jeoaquim, rei que obteve o cerco lá por Nabucodonosor no ano 605, o povo estava em terríveis pecados. Era o juízo de Deus que estava chegando para divertir o seu povo. Era Deus dando um puxão de orelha. Abre o olho, filho, eu não quero que você se perca. Mas o povo continuava nos seus caminhos do mal. E sabe, você percebe a tentativa divina. E Jeremias, um dos profetas contemporâneos, estava lá no meio do povo, em meio ao cativeiro. Jeremias advertiu o povo, e você observa isso no livro de Jeremias, no capítulo 9, no capítulo 17, no capítulo 27, no capítulo 22, no capítulo 28. Constantemente, Deus está falando por intermédio do profeta, chamando o povo de volta para suas mãos, mas o povo continua na prática explícita de pecados. E você percebe quais são os pecados que conduziram o povo à escravidão. Pastor, você pode me perguntar, quais eram os pecados praticados pelo povo que resultou então naquela escravidão, naquele contexto de escravidão? Você observa a enumeração que Jeremias faz, os problemas que conduziram o povo à escravidão. E olha a lista, de acordo com Jeremias: desonestidade, injustiça com os pobres, assassinato, transgressão do sábado, enumera Jeremias na palavra de Deus, favores aos profetas que prometiam prosperidade, gente que não queria que o profeta falasse a verdade em nome de Deus, mas pagavam a determinados profetas para que eles falassem aquilo que fossem confortáveis ao seu coração. Queriam ouvir o que gostavam, não queriam ouvir o que precisavam. E alguns profetas se vendiam. A adoração a Baal era uma prática já existente no meio do povo de Israel. E isso incluía uma série de preferências sexuais, sexo premarital, extraconjugal, homossexual, prática já realizada pelo povo de Deus. E Deus advertindo o seu povo por intermédio dos profetas, para que eles não fossem conduzidos ao cativeiro, caso houvesse uma genuína conversão. E Deus permite o cativeiro, não porque ele não amava o seu povo, mas porque o seu povo estava colhendo aquilo que eles mesmos estavam plantando. Querido, você está sofrendo nesse momento, você está passando pelo vale da sombra da morte, está acontecendo muita coisa ruim na sua vida, e isso está levando você a uma conclusão de que Deus não te ama, Deus te abandonou. No mundo é assim. Não dá para plantar mamão e querer colher melão. Quem planta mamão, colhe mamão. Quem planta melão, colhe melão. Nós semeamos aquilo, nós colhemos aquilo que nós plantamos. É a lei da justa retribuição, é a lei da semeadura e da colheita que está presente nos nossos dias. Como é que você planta uma vida longe de Deus e quer colher alegria? Como é que você planta uma vida na lama do pecado
e acha que quer colher regozijo, felicidade, realização, família saudável, alegria e saúde. Não dá. Olha para o povo de Israel e perceba a experiência. Aí você pode dizer, pastor, o que eles praticavam era muito normal, pastor, sexo pré-marital, homossexualismo, pastor, isso tudo está na moda, todo mundo faz, isso é normal, pastor. Normal? Isso não é normal aos olhos de Deus. E a prova está aí, inequívoca. O povo foi conduzido ao cativeiro porque de repente começaram a julgar a prática do pecado como algo normal. Isto não é normal. O pecado não é normal aos olhos de Deus. Deixa Deus te ajudar a sair dessa lama, meu amigo. Você percebe, de acordo com a declaração de Jeremias e de acordo com a declaração de tantos outros profetas, quantos apelos Deus fez. Utilizou o profeta Isaías, utilizou o profeta Ezequiel. Outros profetas apelaram, profeta Miqueias, Abacuque, Sofonias, Jeremias, e Deus tem estendido este apelo para a tua vida. Você que está sendo cativo do pecado, você que está sendo aprisionado pelo inimigo, você que está com as mesmas práticas, os tempos mudaram, estamos vivendo numa outra cultura, numa outra época, temos tantas coisas tecnológicas à nossa disposição, tanta coisa moderna. O ser humano está envolvido hoje em outro contexto, mas os pecados continuam os mesmos. Os pecados que arruinaram o povo de Israel naquela época são os pecados que têm arruinado a tua vida hoje também. O mesmo apelo que Deus fez para o povo naqueles dias é o apelo que o Senhor faz para você neste momento também. Saia desta Babilônia que você está envolvido. Saia deste emaranhado de pecado pelo poder de Deus que estende a mão em tua direção neste momento. Deus apela ao seu coração da mesma forma como apelava para o povo de Israel naquele tempo. E diferente da reação do povo, entrega a tua vida na mão de Deus. Deixa que Ele possa reerguer você. E o capítulo de 2 Crônicas, capítulo 36, o livro de 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 15 ao 17. Nos declara que por isto fez o Senhor subir contra o seu povo, o rei dos caldeus. Por quê? Para o povo colher aquilo que eles estavam plantando. Deus tentou. Deus enviou os profetas, suplicou por 200 anos, Deus fez tanta coisa. Querido, Deus tem feito tanta coisa por você. Deus tem chamado tanto você, Deus tem apelado tanto ao seu coração. Por que você continua nessa vida? Por que você continua escravo e submisso ao pecado? Deixa o Senhor te libertar da Babilônia. Você não precisa continuar como escravo do inimigo, como escravo da Babilônia. E o capítulo 59 do livro de Isaías tem um dos apelos mais lindos das Escrituras Sagradas. No capítulo 59, o profeta, no versículo 1 e 2, ele diz assim: a mão do Senhor não está encolhida. A mão de Deus não está encolhida para te arrancar desta escravidão. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nabucodonosor foi uma vez, duas, três, roubou 5.469 objetos do templo, do santuário de Deus. 5.469 objetos. Roubou tudo que estava no santuário de Deus. Roubou as coisas que representavam a presença de Deus no meio do povo. E levou para o principal templo, o templo do deus Marduk, lá em Babilônia. O que o inimigo tem roubado de você? O que o diabo tem feito para te tornar cativo da Babilônia? Lembre-se da declaração de Isaías. A mão do Senhor não está encolhida. Muito pelo contrário, querido, está estendido na tua direção neste momento. Deus deseja salvar você desta Babilônia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Deus te abençoe. Querido Deus, obrigado pelo conhecimento da Tua palavra e obrigado porque estamos mais cientes agora e entendemos que os mesmos pecados que conduziram o Teu povo à escravidão e à derrota
São os mesmos pecados que estão conduzindo-nos agora a uma vida de fracasso. E assim como o Senhor insistiu, assim como o Senhor orientou e buscou a salvação do teu povo, o Senhor tem insistido, orientado e buscado a nossa salvação também. Se eles porventura no passado ficaram com o coração endurecidos, o nosso agora se abre para que o Senhor nos ajude a sairmos desta condição de escravos para sermos livres em Jesus. Se há alguém neste momento que ora junto comigo, que está precisando desta liberdade, está precisando dessa tua intervenção poderosa para que a vida seja transformada, por favor, ó Deus, abençoe esta vida, para que sejamos escravos, não mais do pecado, mas para que sejamos servos do Senhor por toda a eternidade. Nas tuas mãos nós nos colocamos agora e te agradecemos porque tudo está no teu controle. Então, ó Deus, domina a nossa vida também, em nome de Jesus, amém.